Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Oliveira, psicóloga, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, e hoje eu vou começar esse vídeo com uma questão que incomoda. Quando você implementa a NR1, você está incluindo ou excluindo neurodivergentes? Porque, gente, de 15 a 20% da população atualmente é reconhecida como neurodiversa. Autistas, TDAH, dislexia, etc. E a maioria dos programas de saúde mental nem pensa nessas pessoas. Semana passada, uma cliente neurodivergente, no caso TEA, né, com transtorno do espectro autista, me disse: olha, implementaram um programa de saúde mental lá na minha empresa. Tinha meditação guiada, mas eu fico ansiosa com esse monte de som aleatório. Tinha grupo de apoio, mas eu não consigo lidar com conversas paralelas. Workshop de liderança, mas eu sou literalmente muito overestimulada, né? Com 50 pessoas dentro de uma sala. Por que que ninguém pensa em mim quando desenham esses programas, né? E eu realmente parei para pensar sobre, né, por que que os programas não incluem, os neurodiversos? Porque a população geral também exclui, né, sendo que de 15 a 20% da população é neurodiversa, e eles estão excluídos da população geral. E quando você exclui, você amplifica o adoecimento, porque neurodiversos se sentem ainda mais isolados. Mas é justamente aqui que eu fico empolgada, porque nós psicólogos temos essa facilidade de enxergar o que a gente está deixando de fora, né, e de trazer aquilo para a inclusão. E os psicólogos e psicólogas que entendem de neurodiversidade e vão trazer isso para o universo da NR1, eles vão desenhar programas mais inclusivos, vão reduzir o adoecimento em empresas de modo geral e em pessoas neurodiversas, vão aumentar a produtividade real de pessoas neurodiversas, porque elas vão se sentir bem mais saudáveis e bem adaptadas. É um psicólogo que também vai estar em conformidade com a legislação antidiscriminação. E aqui vem o diferencial. Quem souber trabalhar com a neurodiversidade em NR1 vai ter uma expertise para que o mercado pague muito bem. Então, hoje eu quero ensinar para vocês como a neurodiversidade afeta a saúde mental ocupacional e vice-versa, e como adaptar, né, tudo isso, o diagnóstico da NR1, para incluir a neurodiversidade e principalmente como desenhar programas que sejam inclusivos de verdade. E aqui eu preciso mencionar que a Entrelaços desenvolveu um curso de formação completo em NR1, em que nós ensinamos desde o processo de diagnóstico dos riscos psicossociais, passando pela montagem de programas adequados a esses riscos e seguindo pelo monitoramento para a gente entender se os indicadores estão realmente melhorando. Desenhar programas apropriados tem a ver também com desenhar programas que sejam inclusivos. Precificar uma consultoria de inclusão é precificar um trabalho completamente diferente, porque não são todos os consultores que atualmente pensam sobre isso e sabem fazer isso. Além disso, nós estamos construindo uma plataforma, a Elos, para que as empresas possam fazer uma gestão muito mais automatizada da NR1 nas suas empresas. E não perca quando todo esse lançamento acontecer.
A plataforma Elos vai permitir que você tenha acesso a questões específicas para identificar padrões de riscos, para que você possa acomodar intervenções mais adequadas, para que você consiga perceber conteúdos sensíveis, para que você possa trazer uma proteção e privacidade dos dados e tudo mais. Se você quer estar preparado para trabalhar com inclusão ou em qualquer outro contexto, comece agora, né? Esteja atento às nossas publicações e o link do nosso curso, qual eu mencionei mais cedo, está aqui na descrição desse vídeo. Além disso, nós temos a nossa comunidade gratuita do WhatsApp, na qual trocamos muito conhecimento, fazemos também networking. O link do grupo também está aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, ignorar a neurodiversidade em NR1 é fazer uma exclusão que é involuntária, mas é uma exclusão. É manter uma discriminação sistemática, é ter uma perda de oportunidade, inclusive. E é um risco legal. Incluir a neurodiversidade é estar realmente trabalhando com uma equidade real, é estar dentro de uma conformidade legal, é ter um aumento da produtividade, é ter um diferencial competitivo. Quem entender de neurodiversidade em NR1 vai liderar o mercado. Vamos entender, então, o que é a neurodiversidade. Então, a neurodiversidade é um paradigma que reconhece que cérebros funcionam de uma forma diferente. Isso não está errado, tá? Porque, de fato, todos os cérebros funcionam de formas diferentes. Mas, quando estamos dentro do que nós chamamos de transtorno do espectro autista, a gente tem algumas características específicas, como, por exemplo, o processamento sensorial pode ser diferente, a comunicação pode ser diferente, os padrões de pensamento também. Quando estamos no universo do TDAH, que é uma disfunção da atenção, a gente pode ter também uma regulação diferente de como a pessoa lida com a atenção dela. A dislexia se relaciona com como a pessoa processa a leitura, ela vai processar a leitura de um jeito diferente. A dispraxia tem a ver com uma coordenação motora também diferente. A síndrome de Tourette é uma pessoa que tem tiques que são involuntários e às vezes esses tiques também estão relacionados com as pessoas falarem algo que elas não querem falar, não conseguem ter controle e por vezes elas falam palavrões, inclusive. Então, a neurodiversidade é um grande espectro, percebe? Não é tão simples assim, neurodiverso e neurotípico, né? E também não é uma deficiência, é diferente de você ter algum tipo de lesão neurológica, não é isso. Então, alguns exemplos. Uma pessoa autista, num ambiente com muito barulho, ele pode estar sob um risco psicossocial importante. Já um autista num ambiente bastante quieto, tranquilo, ele tem um desempenho impressionante. Veja, a diferença vai ser o contexto e não a pessoa, não o autismo em si, não o autista em si, mas o contexto. Então, vamos falar sobre talvez 6 desafios que neurodiversos possam encontrar no trabalho. Eu falo isso com base em algumas coisas que eu observei em diagnósticos em algumas empresas, né? O primeiro é ter essa superestimulação sensorial. Então, às vezes, você tem esses escritórios que são abertos, né? Essa cultura do open office, né? Você tem muito barulho. Você tem luz fluorescente, você tem cheiros fortes, né, aqueles perfumes que são colocados, então você tem um caos sensorial muito grande. Para o neurodiverso, isso é extremamente exaustivo. Um segundo desafio
é esse mascaramento crônico, né. Eu não posso ser o meu normal. Então, a pessoa neurodiversa, ela tem que ficar fingindo que ela é uma pessoa neurotípica. Então ficar mascarando, o que ela tem, né, reduz essa autenticidade e acaba aumentando a ansiedade. Um terceiro desafio são expectativas não ditas, né. Por exemplo, você deveria gostar de grupo de apoio, mas, a pessoa tem ansiedade social, como que ela vai gostar, né? Não é uma questão de gostar ou não gostar, de dever gostar ou não dever gostar, ela tem ansiedade social, né. É muitas vezes a pessoa ser incompreendida, do que causa esse isolamento dela. Então esse isolamento para ela não é negativo, é um fator de proteção, né. O quarto desafio é a falta de acomodação. Você não pode trabalhar de casa, precisa estar no escritório. Existe uma rigidez, que prejudica o neurodiverso, você tem que estar no escritório, mas o escritório não é apropriado para ele. Um quinto desafio é o burnout invisível. O neurodiverso, ele atinge, né, o estágio de burnout muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Isso porque ele consome muito mais energia para ser normal, entre aspas, né, para se adaptar ali àquela situação. E ninguém vê porque parece que está funcionando, né? E aí ele vai atingir esse burnout muito mais rápido que qualquer pessoa. Um sexto desafio é a discriminação velada. Ah, você é estranho, né? Você é diferente, mas sem dizer o porquê que a pessoa é diferente. Nossa, eu vejo uma coisa estranha em você, né? Então é um bullying leve, entre aspas, mas que é crônico, não é? Porque ele vai ali de forma suave, porém constante, machucando essa pessoa ao longo do tempo. Eh, eu quero trazer uma situação de uma empresa que com mais ou menos 150 pessoas e ela tinha uma funcionária autista que estava ali com risco de sair da empresa, né. Ela ficava ansiosa todos os dias, o local era desses open office, né, ficava aquele caos sensorial, todo mundo falando ao mesmo tempo, enfim. Ela ficava muito assustada com as reuniões em grupo, o lugar tinha aquela luz branca fluorescente, que chega a dar dor de cabeça em qualquer um, né. Resultado, produtividade da pessoa autista caindo, absenteísmo crescendo, ela já estava considerando sair do local. Bom, eh, quando implementamos algo lá, né, nesse lugar. Então a gente criou, eh, a gente chamou de quiet room, né, que é uma sala quieta, né, lá tinha luz natural, não tinha barulho, tinha uma cadeira confortável, para que quando necessário, esta e qualquer outra pessoa, claro, pudesse se refugiar, né, nesse espaço. O horário flexível, a gente negociou horário flexível de modo que fosse autorizado ela trabalhar de casa de 2 a 3 dias na semana. Organizamos o fluxo para reuniões adaptadas, com opção dela trabalhar por vídeo, com menos estímulo, mesmo que fosse dentro da empresa, porém ela num lugar mais quieto, né, de repente dentro de uma salinha, tudo, mas ela estando por vídeo, tá certo? Para ficar mais protegida. A comunicação, por escrito, né, e-mails e tal, foi pensado para ser melhor organizado, para que não fosse algo que ficasse interrompendo ela o tempo todo. Então fizemos uma organização de como ela iria lidar com, as mensagens, né, para que deixassem ela ansiosa, interrompendo o tempo todo o que ela fazia.
E demos uma mentoria especializada chamada Quem Entende de Neurodiversidade para os colaboradores de modo geral. Então, em 3 meses, mais ou menos, ela já se sentia muito melhor, e muito mais respeitada dentro daquele espaço. O absenteísmo dela praticamente zerou, ela teve um aumento de produtividade de 40%, houve um melhor engajamento, e pela primeira vez ela, estava expressando boas sensações de estar naquele espaço, né. Eh, esse tipo de resultado a gente faz com que outras pessoas, neurodiversas, tenham esperança, né, sintam que tem, que pode vir a ter espaço para elas, né. E uma coisa interessante que aconteceu nesse lugar é que uma outra pessoa, colega de trabalho, se revelou autista, laudada, mas que não tinha coragem de expressar. E aí, depois de tudo o que aconteceu, ela resolveu, se colocar. Então a cultura do local mudou completamente. Vamos pensar 5, acomodações, vamos chamar assim, que poderiam ser essenciais pensando nessa inclusão, né. Algo que funciona, né, que talvez possa ser colocado em alguns programas de NR1, claro, desde que faça sentido aí nos contextos onde você vai fazer a implementação. Então, uma primeira acomodação poderia ser um espaço sensível, vamos chamar assim, alguma sala sem barulho, que se possa ajustar essa iluminação, que tenha algo confortável, cadeira ergonômica ou poltrona, e sem uma obrigatoriedade, né, de estar lá, sem uma imposição e sem olhares de julgamento também, né, o oposto quando a pessoa sente necessidade de estar lá, né. Uma segunda acomodação poderia ser essa flexibilidade de horário que a gente comentou, que pode ser, montada, com essa coisa do home office, né, o home office parcial, também dá para montar com um horário flexível, horário não tão rígido. Dá para montar isso também com pausas, pensar um esquema de pausas para respeitar um pouco esse ritmo, tá. Uma terceira acomodação poderia ser uma comunicação mais sensível, ou seja, pensar como trabalhar essas questões de e-mail, chat, mensagem para tudo que é tipo de aplicativo, não sei, talvez concentrar em um único tipo de meio de comunicação, para não dispersar a pessoa totalmente. Talvez priorizar reuniões que são agendadas, não ter tanta surpresa, vamos lá, reunião agora, tal", sabe, o tempo todo. E ter a opção de participar por vídeo, porque a pessoa sofre menos estimulação estando por vídeo, né. Uma quarta acomodação é uma mentoria especializada, né, porque pessoas que entendem um pouco, ninguém está falando de especializada no sentido das pessoas se tornarem especialistas, mas quem vai dar a mentoria ser especialista, né. Então as pessoas entendendo um pouco, elas conseguem dar um suporte maior para os colegas numa situação social ali de necessidade, elas conseguem ofertar uma defesa quando percebem alguma discriminação no local, né. Uma quinta acomodação é uma educação organizacional, né, que vá desmistificar esse autismo como uma deficiência, por exemplo, né, que vá criar uma cultura de inclusão, tá. Então aqui pode existir workshops, palestras, enfim. Pensando agora na adaptação do seu diagnóstico, de riscos psicossociais, como fazer isso para incluir
os neurodiversos. É aqui que tem um detalhe, né? As ferramentas para isso não possuem nada específico, não foram desenhados para capturar essa experiência do neurodiverso. Olha que interessante, né? Então, algumas questões que poderiam ser incluídas no seu diagnóstico. Como você se sente no trabalho? Para você é melhor um ambiente, que questões você poderia adaptar, né, trazer, incluir para o seu material, né, a sua ferramenta de diagnóstico de riscos psicossociais? Atualmente você tem como você se sente no trabalho, certo? Mas talvez você possa ter algo mais específico, como o ambiente social do seu trabalho afeta a sua saúde mental e você colocar como exemplo, né, ali o que é ambiente sensorial, barulho, luz, espaço, né. Atualmente você tem, por exemplo, você tem apoio social, mas aí talvez você possa ter, né, algo melhorado, né, ó, você tem espaço para ser autêntico ou sente que precisa mascarar e fingir ser diferente, né. Atualmente você tem autonomia? Talvez o melhor seja perguntar: "Ó, você tem flexibilidade para trabalhar do jeito que você funciona melhor? Horário, local, forma de comunicação?" Percebe? Então, se você estudar um pouco, a neurodiversidade, e ainda mais para nós psicólogos, elaborar perguntas que possam capturar essa ideia de como o neurodivergente sofre é muito fácil. Quando você adiciona questões apropriadas, você vai identificar padrões de neurodiversidade. Você pode documentar necessidades de acomodação. Você tem dados para poder pedir alguma acomodação específica, né? Você protege legalmente, ou seja, você vai estar em conformidade. O resultado de tudo isso é um programa que inclui de verdade. E aqui está, a diferença de ser um bom consultor, né. Eh, e aqui está a diferença de você ser apenas um bom consultor para ser um consultor extraordinário, né. Então, é fazer uma oferta, né, de algo que ninguém estava pensando, né. Então, como ser um consultor inclusivo? No que se refere a conhecimento, estudar neurodiversidade, tá certo? Livros, podcasts, comunidades, construir essa empatia, né? Ouvindo histórias de neurodiversos, eles sabem muito bem, te contar o que eles passam. Trabalhar a adaptação, que é customizar programas para incluir, por isso não adianta copiar programa. Fazer a defesa da causa, né, então ser um aliado, quando houver, discriminação, você destrói essa discriminação, né. Trabalhar a comunicação, ou seja, ser transparente. "Você é neurodiverso? Como nós podemos te ajudar?" Então perguntar, ser transparente. "Você quer falar sobre?", né. Quando você faz isso, você não está sendo só um consultor qualquer, você está sendo um agente de transformação social. Eu penso que o futuro vai ser um futuro de inclusão, né, a inclusão vai ser o padrão. Então empresas que não incluem, elas vão enfrentar sérios processos por discriminação, não porque a discriminação ela está associada a risco psicossocial que está associado a adoecimento mental. As empresas terão perda de talentos, né, neurodiversos se saem muito bem em alguns trabalhos específicos, vão ter uma produtividade menor, né. Já as empresas que incluem vão estar
protegidas legalmente, vão ter talentos que ninguém tem e vão ter uma produtividade aumentada. E provavelmente serão referências em inclusão. Quem entender de inclusão agora vai estar dominando o mercado aí nos próximos anos. Como sempre, vamos lá para o nosso checklist de inclusão, então. Com relação ao conhecimento, estudar neurodiversidade, tipos, experiências, desafios, conhecer a legislação antidiscriminação, entender a diferença entre a acomodação versus a exclusão. Com relação ao diagnóstico de riscos psicossociais, pensar sobre as questões que possam ser sensíveis à realidade dos neurodiversos, pensar questões sobre autenticidade, sobre mascaramento, questões sobre flexibilidade, dados sobre neurodiversidade coletados. Sobre acomodação, pensar em espaços que sejam mais sensíveis, flexibilidade de horário, comunicação também mais sensível, mentoria, apoio disponível, educação organizacional acontecendo. Com relação à proteção, confidencialidade garantida, o neurodiverso pode ter muito medo, né, com relação aos dados, proteção contra a discriminação comunicada e clara, processo de reclamação disponível e uma aliança com o neurodiverso, pois você é o defensor dele. E eu quero deixar aqui uma reflexão final, né? Incluir a neurodiversidade é fazer justiça social e também um bom negócio. Não é só um bom negócio, porque quando você inclui, você respeita a dignidade, você aumenta a produtividade, você cria inovação. O neurodiverso pensa diferente, então você vai estar lidando com inovação. Você constrói uma cultura saudável. E isso é extraordinário. Se você é neurodiverso ou quer ser um consultor inclusivo, deixa um inclusão real aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo, porque a gente quer que psicólogos entendam que incluir neurodiversidade é obrigação ética e também uma oportunidade de negócio. Quem entender inclusão vai ter uma consultoria que funciona para todos. Compartilha com aquele seu colega consultor, com o neurodiverso que está sofrendo, com quem quer ser incluído ou quem quer ser inclusivo de verdade. No nosso próximo vídeo eu vou falar de NR1 e ética, os dilemas morais que ninguém fala sobre diagnóstico e intervenção. Filosofia na prática, hein? Então, vamos lá, gente, vamos incluir de verdade. Tchau, tchau para você e até o nosso próximo vídeo.